conduzir nosso aprendizado ante a seara do Cristo. Nesse caminho, Senhor, são muitas as pedras as quais atrapalham nossas jornadas. Compreender quais as pedras que nós mesmos colocamos e aquelas que estão aí até mesmo para nos auxiliar é o grande mistério da iluminação. Que possamos pouco a pouco estarmos nos esclarecendo e nos iluminando para que a nossa jornada seja cada vez mais firme e vitoriosa. Que as emanações dos Espíritos orientadores desta casa estejam sobre todos nós, em especial ao nosso companheiro de mundo, para que suas palavras complementem o nosso pensar e o nosso caminhar. Que assim seja. Cândida vai estar filmando para o pessoal do Instagram. E você, parente? Você vem. Aqui? Boa assim? Empurre mais um pouco. Pronto. Aí vai estar mais ou menos 8h20, tá? Força, 8h20. 8h20. Boa noite a todas e todos. Agradecer aos trabalhadores desta casa pelo convite, agradecer aos espíritos que coordenam esse trabalho. É sempre uma felicidade retornar a essa casa. Aqui temos grandes amigos, né, de outros trabalhos, de outras ações. E por isso a felicidade é muito grande ao reencontrá-los e reviver muitas histórias, muitos trabalhos em favor da humanidade, em favor do povo baiano, em favor do povo brasileiro. Hoje nós vamos trabalhar aqui sobre um livro que já foi dito aqui na introdução, que é o livro Céu e Inferno. Normalmente nós só conhecemos e nos aprofundamos realmente no Livro dos Espíritos e algumas vezes no Evangelho. O Evangelho talvez um pouco mais, porque a maioria dos profitentes da doutrina espírita realizam o Evangelho no lar e dominicalmente, ou no dia que cada residência o executa, utiliza o Evangelho. Mas os demais livros, eles ficam um tanto quanto esquecidos nas prateleiras. A Gênese, porque devido ao seu nível de complexidade, assim entendemos. E o Céu e Inferno, porque parece que nós já conseguimos entender qual é a nossa destinação, assim parece. E aí não nos interessamos muito. Mas cada vez que os estudiosos da doutrina, como eu, como alguns companheiros, nos detemos no olhar no livro Céu e Inferno, nós percebemos a grandiosidade da obra. Na realidade, ele é um resumo de toda a obra, né? Ele é um resumo de tudo que está. Aliás, todos os outros livros, o primeiro orientou a escrita dos demais livros, né? O Livro dos Espíritos termina sendo uma introdução sofisticada daquilo que seria tratado nos demais compêndios, nos demais livros pelos Espíritos e por Allan Kardec. Tanto assim que não dá para falar sobre céu, nem sobre inferno, sem também fazer uma visita lá no Livro dos Espíritos. Em geral, essa ideia de céu
e de inferno, porque quando a gente pensa no céu, a gente também pensa no inferno. Os dois são indissociáveis. São imagens que foram construídas no decorrer dos milênios, não surgiram de repente, e essas ideias foram sendo absorvidas pelas várias religiões, né, no decorrer dos tempos, no decorrer das épocas. Então, há registros da ideia de céu e da ideia de inferno, há registros inscritos em pedras há mais de 30 mil anos. A geologia já conseguiu encontrar escritos, desenhos e hieroglifos há mais de 30 mil anos, que relatando a crença na existência de um lugar, não exatamente de um céu, mas de um lugar para onde as pessoas depois da morte eram encaminhadas. Então, a ideia do céu, portanto, a ideia da sobrevivência da alma, da sobrevivência do espírito, a sobrevivência do ser humano à morte, ela é também muito antiga. O Espiritismo veio apenas organizar esses vários conhecimentos e dar, vamos dizer assim, uma interpretação mais plausível, mais de acordo com a ciência. Também é importante frisar que o Espiritismo só veio a fazê-lo porque outros conhecimentos já tinham sido agregados. Por exemplo, a ciência já tinha descoberto que a Terra não era plana, embora algumas pessoas ainda continuem dizendo hoje que a Terra é plana, mas os cientistas há muitos séculos já disseram que a Terra é redonda, que a Terra é esférica e que a Terra não é o centro do universo. Então, quando a ciência caminhou na abordagem desses conhecimentos, primeiro, de que a Terra era redonda, segundo, de que a Terra não era o centro do universo, porque também se acreditou durante muito tempo que a Terra era, e o homem era, o ser inteligente que comandava tudo, né? Quando a ciência vai e caminha no sentido de dizer que as moradas do céu, aquilo que Jesus havia comentado, que existem muitas moradas no céu, quando a ciência vai e comprova isso, cai por terra vários dos pensamentos, vários dos ensinamentos que eram ditos há muitos anos. Acreditou-se muito nessa construção da ideia de céu. As crenças mais organizadas, quando se organizaram a partir dos conhecimentos científicos, ou ainda dos conhecimentos científicos mais primitivos, quando se acreditou que existia um céu e se organizou a ideia de um céu, alguns filósofos acreditavam que a Terra era envolta em esferas, em camadas, como se fosse uma cebola, existindo muitos céus, o primeiro céu, o segundo céu, o sétimo céu. Ptolomeu chegou a dizer, Ptolomeu foi um sábio grego, acho que foi grego, não lembro exatamente. Ptolomeu chegou a dizer que existiam 11 céus, mas a Igreja Católica resumiu o pensamento trabalhando com 3 céus. O primeiro céu era onde ficavam as nuvens e os ventos. O segundo céu era onde circulavam as estrelas. E segundo a Igreja, esse céu, tudo em torno da Terra. E o terceiro céu era onde ficavam as potências angelicais. E aí se dizia, inclusive, que o apóstolo Paulo, como sendo o apóstolo Pedro, sendo o pai da Igreja, estava no terceiro céu, e ali ele ordenava quem deveria acessá-lo ou quem não deveria acessá-lo. Mas essas ideias são as ideias católicas, que, como nós dissemos,
não foram criadas exatamente pelo cristianismo, não foram criadas exatamente pelo catolicismo, mas elas foram se acumulando com as informações pagãs e agora, naquele momento, há 2000 anos atrás, foram assumidas como um pensamento católico. Para que a gente possa ter uma ideia concreta, uma ideia de céu ou de inferno, é preciso que nós façamos uma viagem para entender, para saber qual é a imagem que nós fazemos de Deus. Quem é esse Deus? Se nós vamos para o céu ou se vamos para o inferno, isso deve obedecer ao desígnio de alguém, e esse alguém seria Deus. Então, qual é a imagem que nós fazemos de Deus? A imagem que nós fazemos de Deus constrói também a imagem que nós vamos adotar para o tipo de céu. O céu que eu vou construir é o céu onde a harmonia é perfeita, onde os anjos tocam harpas e a felicidade é definitiva? É esse céu? Ou o céu é outro lugar, diferente dessas afirmações, podendo ser de paz e de equilíbrio, mas não exatamente um lugar de descanso, um lugar de cultuar a preguiça e o ócio, né? Então, esse céu que foi construído tem a ver muito, portanto, com a imagem que nós construímos, que cada civilização e que cada religião construiu de Deus. Para nós espíritas, nós estabelecemos, os espíritos estabeleceram alguns conceitos sobre Deus. Primeiro, definindo os atributos de Deus. E aí, mas também entendendo a concepção da Terra como centro do universo. E também a destinação do homem no seu andar, no seu perseguir, no seu caminhar sobre a terra. Para nós espíritas, os atributos divinos, conforme definido no Livro dos Espíritos, são, primeiro, que Deus é eterno. Ele não foi criado, ele existiu de todo o tempo, porque se ele fosse criado, ele não seria Deus. Quem seria Deus seria quem o criou. Como ele é pleno, ele, portanto, existe de todo o tempo. Ele é imutável, ele não muda de acordo com a cultura dos povos, de acordo com o passar dos tempos, o passar dos milênios. A sua perfeição é de tamanha grandeza que ele não precisa mudar. Ele é imaterial, não guarda nenhuma relação com a matéria. Portanto, ele não tem os atributos que nós comumente vemos sendo destinado a ele, como os olhos de Deus, a mão de Deus sobre nossas cabeças, e etc, etc, imagens que nós fomos construindo à falta de um conceito mais amplo sobre quem é Deus, o que é Deus. Ele é único. Para nós espíritas, ele é único. Ele é todo-poderoso. Não há nada, não há ninguém, não há pensamento, nada mais poderoso do que ele. Portanto, ele é onipotente. Ele é soberanamente justo e bom. Então, ele é perfeito em todas as suas perfeições. E ele é, para nós espíritas, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essas concepções se encontram no Livro dos Espíritos, no item 13. Portanto, esse Deus não poderia ter criado um céu material. Se ele é imaterial, se ele é soberanamente justo e bom, ele também não poderia ter destinado as suas criaturas
àqueles que não fossem para o céu, àqueles que cometeram um pecado, ele não poderia destinar a essas criaturas sua obra ao eterno sofrimento. Portanto, ao reconhecermos esses atributos de Deus, ao percebermos e ao concluirmos que Deus tem esses atributos, nós também estamos concluindo que o céu não poderia ser um céu material. Primeiro, a segunda questão que nós aqui queremos trazer é a concepção da Terra como centro do universo. Todas as pesquisas científicas de outrora e de agora, a cada dia se descobre mais um planeta, a cada dia se descobre mais um Sol e, portanto, se nós temos um Sol, em torno desse Sol muitos planetas gravitam. Então a Terra, primeiro que no nosso Sol gravitam muitos planetas, a ciência já provou isso, e que nos outros milhares, centenas de sóis também transitam milhares de planetas, centenas de planetas em torno desses sóis. Portanto, a Terra, fica comprovado pela ciência que a Terra não é o centro do universo, porque existem muitas moradas na casa do meu Pai, assim já dizia Jesus. A terceira constatação que nós fazemos é a destinação do homem. O homem não pode ser destinado, se Deus sendo bom e justo, o ser humano não pode ser condenado ao eterno sofrimento. O ser humano não pode ser levado a um local onde o ócio e o lazer seja a sua destinação. Tudo no universo trabalha, a todo o tempo, a todo o momento. Os astros gravitam incessantemente em torno dos seus sóis. As areias dos desertos se movimentam atendendo à perspectiva dos ventos. As areias das praias, e aqui nós estamos falando de coisas muito materiais, têm as suas funções. As ondas do mar, os ventos, tudo na terra, tudo no universo é movimento. Então o movimento também está presente nas nossas vidas. Nós fomos criados, segundo o Espiritismo, seres simples, ignorantes e livres. Fomos criados simples, ignorantes e livres, dotados de uma característica principal, que é o livre-arbítrio. Então, como que criados simples e ignorantes, nos tornamos em seres, hoje, que nós podemos dizer inteligentes, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa disposição em caminhar, pela nossa disposição em procurar caminhar, conhecendo e descobrindo coisas novas. Ao caminhar, ao conhecer, ao pesquisar, nós seres humanos, vamos nos tornando a cada dia complexos e cada vez mais inteligentes. Esse é o caminhar, essa é a perspectiva da lei divina. A lei divina não é estática, não nos trouxe, não nos permitiu encarnar apenas para gozarmos das belezas, das infinitas belezas do planeta Terra. A nossa tarefa, a nossa proposta é crescermos, é cada vez mais caminharmos em busca de um bem maior, que é a felicidade. Então, pelo trabalho insistente, pela construção de novos hábitos, nós
tenderemos a obter a tão sonhada felicidade. Esse é o nosso propósito. E a lei divina nos coloca sempre perseguindo e cumprindo usando o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, chegarmos à plenitude, porque conhecendo cada vez mais, abrimos novas possibilidades de conhecimento, e assim, a cada andar, a cada momento de nossas vidas, estamos construindo habilidades pelo trabalho, pelo esforço, pela disposição em conhecer. Aquele que usar o seu livre-arbítrio de maneira mais rápida, mais consistente, vencendo os desafios que a vida nos oferece, certamente que alcançarão a felicidade mais rapidamente. O Espiritismo traz a concepção de que nós somos formados de corpo e espírito. Em sendo essa concepção de que nós, seres humanos, somos dotados de corpo e de espírito, o espírito sendo imaterial e o corpo sendo material, esse é um conhecimento também que vem de todas as épocas, mas somente o Espiritismo conseguiu codificar e dar uma racionalidade a essa ideia de espírito e essa ideia de matéria. Quando morremos, quando desencarnamos, o nosso corpo, que é material, nós já sabemos disso, assistimos isso todos os dias, o nosso corpo material fenece e tem a sua destinação interrompida, mas a inteligência, os conhecimentos, as atitudes, o trabalho, as habilidades que nós desenvolvemos, elas não se perderão com o corpo físico, porque essas habilidades não fazem parte do corpo físico, elas fazem parte do corpo espiritual. E, portanto, após a morte do corpo físico, esses conhecimentos, essas habilidades, essas conquistas, elas são, portanto, fazem parte do nosso cabedal. E aí Deus não seria justo, Deus não seria bondoso, se ao desencarnarmos, nós simplesmente aniquilássemos esses conhecimentos. Mas dissemos antes, nós fomos criados para a perfeição. Como Deus é soberanamente bom e justo, está lá nos seus atributos, esses conhecimentos, essas habilidades que desenvolvemos quando encarnados e ainda habitando o corpo físico, essas habilidades não poderiam se perder, porque Deus é soberanamente bom e justo. Então essas habilidades, esses conhecimentos, eles haverão de serem aproveitados. Mas as habilidades que desenvolvemos em função do apego à matéria, em função de termos um corpo físico que precisa ser alimentado, em função dos vários apelos que existem num planeta de provas e expiações, portanto, um planeta que exige o desejo da matéria, em função disso, nós seres humanos não conseguiríamos alcançar a plenitude em apenas uma encarnação. Portanto, é necessário que nós retornemos à vida física para adquirir outros conhecimentos, para aprofundarmos as nossas habilidades
para aprofundarmos o nosso caminho à felicidade. A felicidade, ela será de acordo com o nível que nós podemos entender. Mesmo, e aí Kardec e os espíritos vão classificar os mundos em vários tipos, né? Mundos primitivos, mundos de regeneração, a Terra estaria, mundos de prova e expiação, a Terra estaria passando nesse momento por um processo de transformação, saindo de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas existem outros mundos, existem mundos felizes, existem mundos onde a plenitude se exerce em sua totalidade. Existem também mundos intermediários. Esses são os céus. Essas são as propostas de céus que o Espiritismo nos apresenta. Mas nós, ainda dominados pela matéria, só poderemos alçar a esses mundos, retornando em várias encarnações. Mas entre a vida física, a vida corporal, existe os interregnos, existe os espaços entre uma encarnação e outra, onde também no corpo espiritual, que não é totalmente material, que é quase imaterial, nós também adquirimos novos conhecimentos, novas habilidades. E aí, com essas novas habilidades, com esses novos conhecimentos que completamos no estado que chamamos de erraticidade, nós teremos condição de continuar a nossa jornada de aprendizado. E essa jornada de aprendizado pode-se acontecer novamente, continuar acontecendo no mundo de regeneração ou no mundo de provas e expiações. Aqueles que já conquistaram conhecimento suficiente para alcançar mundos mais perfeitos estarão contribuindo de maneira determinada para o crescimento de outros. Então, para o Espiritismo, nós trabalharemos sempre, mas ao chegarmos aos estágios mais avançados, esse trabalhar, ele se reveste de um trabalhar diferente, porque não tão material. Não trabalharemos mais somente para construir nossas casas, nossas moradias, adquirir os nossos alimentos ou para atendermos apenas nosso corpo físico. Nós trabalharemos agora já em outros níveis para contribuir com a obra divina, cada um no seu nível. Aqueles que alçaram os mundos plenos, perfeitos, estarão ao lado de Deus, na hierarquia dos planetas, na hierarquia dos trabalhadores, coordenando outros trabalhadores. Alguns terão a missão de coordenar famílias, outros coordenarem países, outros coordenarem os efeitos físicos da Terra. Tudo nos planetas, tudo no universo obedece a essas leis e obedece às estruturas hierárquicas dos espíritos. Cada espírito tendo a sua função, cada espírito tendo a sua tarefa. Cada espírito de acordo com o seu nível evolutivo, de acordo com as habilidades que possuiu, com as habilidades que construiu, terão tarefas diferenciadas. Então nós podemos dizer, o Espiritismo traz isso contestando
pensamentos anteriores de que não é a fé que salva. Não é a fé, não é pagando indulgências como durante um certo tempo se fez, pedindo perdão pelos pecados, pedindo perdão pelas dívidas, que o ser humano consegue chegar aos estágios de felicidade. É pelo trabalho árduo, é pelo trabalho constante. É pelo trabalho que gera o progresso e não apenas pela vontade, decisão de Jesus de salvar ninguém. Aliás, o Espiritismo diz o seguinte: Jesus não salva ninguém, você é que se salva. Você é que cada um de nós, com a sua força, com o exercício do seu livre-arbítrio, é que vai conquistando esses lugares, é que vai trabalhando as suas habilidades. E quais são essas habilidades? Precisamos vencer a cada dia e lutar a cada dia para vencermos o nosso orgulho, a nossa vaidade, nos colocando ao lado daquele que se colocou como grande exemplo de serviço, que foi Jesus, que se aniquilou totalmente para servir a Deus. Não vamos aqui, o Espiritismo não apregoa a ideia da santificação imediata. O Espiritismo apregoa o vencer as suas imperfeições a cada dia, a cada momento, atendendo às necessidades suas e do próximo, atendendo àquele que necessita sem pedir, sem cobrar, sem exigir recompensa. Esse é o trabalho de vencer o nosso egoísmo. Como somos regidos pela matéria ainda, porque estamos num planeta de provas e expiações, a matéria determinando as nossas ações, somos compelidos cada dia a fazermos o bem, esperando a recompensa. Mas o trabalho, o esforço é fazer o bem sem aguardar a recompensa nesse momento, percebendo apenas a felicidade do bem. Quem de nós nunca experimentou uma satisfação enorme ao fazer alguma pequena boa ação? A boa ação, dependendo da compreensão de cada um e das possibilidades de cada um. O sentimento que nos invade é a verdadeira felicidade, a felicidade possível naquele momento em que estamos encarnados. A felicidade nesse momento da encarnação, ela não será completa, ela será proporcional à nossa capacidade de fazer o bem e de compreender e de entender o conceito de felicidade. Os Espíritos trazem uma imagem muito interessante no livro Céu e Inferno, sobre a pessoa que vai para um concerto musical e que conhece muito de música. A pessoa que vai para um concerto musical e conhece muito de música vai sentir uma grande felicidade ao ouvir os acordes que saem dos violinos ou dos tambores. Aquele que não conhece música, que não tem o ouvido preparado, às vezes, ouvindo um concerto, vai até cochilar, porque não tem preparação ainda para sentir a felicidade. Então, o exemplo que os Espíritos nos trazem é o seguinte: às vezes a felicidade está ao nosso lado, mas nós, imbuídos, envolvidos pela matéria,
não temos olhos de ver, ouvidos de ouvir, percepção para perceber a felicidade que está ao nosso lado, a felicidade que está nos acompanhando. Ao invés disso, muitos de nós reclamamos das dificuldades, reclamamos dos processos nos quais estamos envolvidos. É como o músico que consegue perceber as nuances das notas musicais e o leigo em música que não consegue sequer perceber e cai na sonolência porque os acordes nada lhe dizem respeito. Assim é a felicidade. E o que o livro do Céu e Inferno, o livro do Céu e Inferno nos traz é que essa felicidade muitas vezes está ao nosso lado, voltamos a repetir, e nós não a aproveitamos. A felicidade de contemplar o pôr do sol que tanto nos inebria, o verde do mar, o furfulhar das folhas ao vento, a própria chuva com seu ruído maravilhoso, e muitos outros encantos físicos e muitos outros fatos corriqueiros, favores que nos são prestados e que muitas vezes nós não reconhecemos. Ali está lampejos de felicidade. Então, o céu, para nós espíritas, está em toda parte, está em todo momento. Assim como, aí nós já vamos adiantar a próxima palestra, assim como o inferno também está presente em nossas vidas em todo momento, quando nós só reconhecemos as dificuldades, as doenças, as ingratidões. Ao invés disso, pensemos em perdoar, comecemos a perdoar as ingratidões, comecemos a cultuar as virtudes do perdão, comecemos a cultuar. É difícil, o Espiritismo não nos pede coisas fáceis, a lei divina não nos pede coisas fáceis, mas nos pede ações de acordo com o nosso desenvolvimento, com o desenvolvimento de cada um. Não precisamos fazer como algumas religiões fazem, de nos propor abandonar tudo e seguir a perfeição, porque ela será efêmera, ela será passageira, ela não será conquista. E que o Espiritismo nos propõe, e que a lei divina nos propõe, é que façamos de nossas vidas um caminhar, um passo de cada vez, de acordo com nossas possibilidades, de acordo com nosso conhecimento, mas não nos acomodemos, porque se acomodarmos, nós permaneceremos mais tempo apenas cultivando lampejos de felicidade. E o que a lei divina nos propõe é que sejamos felizes na totalidade, é que sejamos felizes na plenitude. Voltando aos céus, voltando aos mundos perfeitos, voltando aos mundos onde a felicidade é constante, voltamos a informar, a dizer que nesses mundos o trabalho é constante. Se a ideia de paraíso pregado pelas religiões conquistou vossos corações, comece a esquecer essa ideia de paraíso. O paraíso existe, mas existe em nossas mentes, e existe a partir das conquistas, e existe a partir das habilidades, das atitudes que nós estamos desenvolvendo passo a passo, dia após dia, caminhar por caminhar. E aí a relação com os nossos semelhantes será mais fácil. É necessário a relação com nossos semelhantes. Nós, seres humanos, somos seres
que gostamos de conviver e precisamos conviver em comunidade. E aí a nossa luta em prol do nosso desenvolvimento, mas também do desenvolvimento do outro, do desenvolvimento daqueles que habitam nesse momento o nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra está agonizando e todos nós precisamos nos unir em torno para fazermos com que a providência divina, não apenas a vontade dos Espíritos de transformar o planeta Terra em um planeta de regeneração aconteça. Nós também, que amamos, que cultuamos, que dependemos deste planeta, precisamos fazer a nossa parte, ajudando mutuamente, porque isso também ajudará, contemplará o nosso crescimento, o nosso processo evolutivo, o nosso caminhar para um planeta pleno, onde a felicidade possa estar ao nosso lado. É nosso papel todas as atitudes, pensar solidariamente, pensar que todos nós somos responsáveis por tudo que está aí, tudo de bom e tudo de mal, porque tanto pelo pensamento como pelas atitudes ajudamos a construir sociedades mais justas, mais igualitárias, que ajudem os mais necessitados e que possibilite o crescimento de todos nós, fisicamente, moralmente e, consequentemente, espiritualmente. Deus esteja conosco. Muito obrigado. Bom, muito grato, Edmundo. Eu estava lembrando que hoje de manhã eu postei uma mensagem que falava sobre como o nosso pensamento ele cria a nossa vida, é aquilo que nós pensamos e produzimos, né? E a Joana de Ângeles fala muito sobre isso. E quando você trouxe a questão do céu como algo próximo da gente, no sentido de que nós vivenciamos a construção cotidiana desse céu, ele não é um ponto final, ele é um processo que nós fazemos todos os dias. Me lembrou muito isso, dessa importância dessa transformação diária, dessa pactuação diária que nós temos conosco e a nossa evolução e o nosso crescimento. Quando Jesus coloca que Ele é o caminho, né, não é simplesmente para Ele caminhar e a gente ir atrás cegamente, mas é que caminho é esse, quais são os sinais, as sinalizações. Então a gente agradece muito. Acho que fica para todo mundo aqui a curiosidade de ler mais profundamente esse capítulo sobre o céu, acompanhar o outro capítulo que parece ser o inverso, né, o inferno, mas ele não é tão inverso assim. Céu e inferno são altamente próximos de nós, enquanto mundo de provas e expiações. Então, gratidão, Edmundo, por ter vindo aqui conosco, colaborar, trazer esse olhar para essa temática, tá bom? Vamos para o segundo momento, pedindo às médiuns passistas o passo individual. Isso, o passo individual, por favor. Nesse momento, a todos encarnados e desencarnados aqui presentes, aqueles que cumpriram a jornada, mas só uma parcela delas, que possamos lhe convidar para a continuidade do crescimento. Que nesse momento, as energias que fluem nesse espaço
advindas do fluido cósmico, combinação entre as médiuns passistas e os espíritos superiores, possam alcançar o centro de força de cada um de vocês, a partir da tua cabeça, da tua fronte, do teu peito, que tu possas sentir essa energia fluir. Energia cósmica, o fluido universal, representando o sopro de Deus. Deus como parte, como princípio e fim, que possamos elaborar cada sentimento que flui em nós nesse momento e nos sintamos acolhidos pelo amor divino. Porque somos também parte dessa energia. Somos sentimento, sensações e vibrações de afeto e amor. Que possamos então levarmos conosco esse sentimento e a sensação dessa noite, descobrindo dentro de nós uma parcela do céu, porque seres divinos que nós somos, temos parte com Ele, e que possamos então partir para os nossos lares e encontrar nossos familiares com esse sentimento de plenitude e amor. Vão em paz, que o caminho até a sua casa e que o momento na sua casa seja de muitas bênçãos. Que Deus abençoe cada um e cada uma. Que assim seja. É isso. Amanhã nós teremos no capítulo, é porque teve uma troca. Nós teremos o passamento com a Thelma Bulhões e no sábado, espíritos sofredores. Será o nosso próximo tema para poder fechar o mês de novembro. No mês de dezembro nós estaremos trabalhando com o livro Primícias do Reino. Tá bom? Uma boa noite. Exato.